página 47 do livro didático de Geografia, Populações Indígenas. Tá? Então, vamos lá. No mapa estão representadas terras tradicionalmente ocupadas por povos indígenas, em 4 estágios do procedimento demarcatório, brevemente descrito acima. Relacione as descrições a seguir a cada etapa. Se necessário, consulte na página virtual da FUNAI o tópico Terras Indígenas, que está no item Índios do Brasil. Então, vocês sabem que a FUNAI é a Fundação Nacional do Índio, que protege as populações indígenas. Ok? É a FUNAI que dá assistência, né? É a FUNAI que dá assistência, né, às populações indígenas. E, principalmente, nós temos populações indígenas espalhadas por todo o Brasil, mas elas se concentram mais na região norte, né, nos estados do Mato Grosso, também no centro-oeste, mas elas estão mais concentradas na população, na região norte. As tribos indígenas que estão dentro das cidades, elas também são protegidas pela FUNAI, ok? Agora, sobre a questão da demarcação de terras, aí quem faz essa demarcação de terras é a FUNAI, juntamente com o Ministério da Justiça e a Presidência da República. E o que é preciso para demarcar uma área de terras e ceder a escritura desse terreno para a determinada tribo indígena que pediu o requerimento dessa posse dessa terra? Primeiro, vamos supor, tem uma tribo indígena lá, ela está naquela região, mas ela quer aquela terra para ela. Então, tem que entrar com um processo, né? E esse processo vai ser julgado, e depois de verificado que aquela tribo indígena já estava ali por centenas de anos, os ancestrais dela já moravam naquela região, né? E que sempre aquela tribo esteve naquela região, aí automaticamente vai ser emitido um documento, esse documento vai ser assinado pelo presidente da República, e depois eles podem ir até o cartório e registrar aquela terra como deles. Ou seja, vai ser território indígena, propriedade indígena. Ok? Só que tem um porém. Esse processo todo esbarra com a questão da expansão da propriedade agrícola, porque nas áreas que não são demarcadas ainda, tem um avanço das grandes propriedades agrícolas, e os fazendeiros vão avançando sobre as áreas indígenas. Como não está demarcada, a terra é do Estado, é do Brasil. São as chamadas terras da União. Quando vocês verem falar assim, ó, aquela terra é da União, aquela terra pertence ao Brasil, ela não pertence a ninguém. Ela não está registrada no nome de ninguém, ela pertence ao Brasil. Só que, muitas vezes, os invasores tomam posse dessa terra e acaba entrando em choque com as tribos indígenas. E quem acaba perdendo, né, é lógico, nós temos muitos casos de fazendeiros na região norte que contratam pistoleiros, homens armados, e à noite fazem emboscadas sobre as tribos indígenas e matam muitos índios, porque tem um choque na medida que as fazendas vão avançando sobre as áreas indígenas, entra em choque com os índios. É óbvio que eles vão brigarem, né? E como essas terras não estão demarcadas ainda, acaba gerando muito conflito. Mortes de fazendeiros, né? Os índios acabam bloqueando as estradas para evitar a passagem das pessoas, e viram uma total bagunça, um conflito. Então, por isso que é importantíssimo, né, que se regulamente, que demarque logo essas propriedades para evitar esses conflitos e essas centenas de mortes que acontecem na região, né? Por exemplo, quando vocês viajarem para a região norte, vocês vão passar em muitas estradas que você tem que pagar pedágios para indígenas. Ou então tem que comprar algum objeto que eles vendem, porque senão eles não permitem a sua passagem, né? Isso são 2 casos. Primeiro, porque às vezes você está passando por dentro da reserva deles, que já é propriedade dele. É a mesma coisa, quando alguém passa por dentro do seu lote, você só permite se você deixar. A pessoa não pode chegar e falar assim, eu vou abrir uma estrada aqui no meio do seu lote e vou passar por aqui, né? Se é propriedade sua, é você que manda. Em outros casos, né, eles aproveitam da situação porque
não tem uma lei, uma regulamentação. Eles fazem isso para poder tentar coagir o governo a demarcar logo essas terras indígenas, certo? Então, em partes estão certos, em partes estão errados, né? E mais errado ainda o governo, que não resolve logo essa situação, né? Porque cada vez que prolonga mais, esses conflitos vão ficando maiores e vai criando uma briga entre brancos e indígenas. E acaba gerando mortes, brigas, né? Interrompe as estradas, isso prejudica a economia da região, acaba causando mortes e vira uma bagunça. Você sabe que o conflito não é legal para ninguém, né? Ok? Então vamos lá. Letra A. Terras que após o decreto da homologação foram registradas em cartórios em nome da União e na Secretaria do Patrimônio da União. Então, eu não sei se tá certo, eu coloquei regularizadas. exatamente. A partir do momento que foi homologada é que foi assinado o documento que aquela terra é do indígena. Homologar significa você assinar, você dá veracidade, você dá, como que eu posso dizer? Você, a partir do momento que você assinou, você está dizendo que aquele pedido ele foi aceito, ele foi homologado, ele foi aceito e ele foi assinado por pessoas que têm competência para isso. No caso, o Ministério da Justiça ou a Presidência da República, certo? Então, é regularizadas. Aí precisa essa tribo ir no cartório e fazer o registro da posse dessa terra, tá? E a gente fala que é a documentação, né? Por exemplo, a gente tem o lote na cidade, tem a documentação, tem a casa, tem a documentação, tem a propriedade rural, tem a documentação dela, porque se não tiver, ela não é sua. Você só tem garantia que você tenha posse de determinada coisa a partir do momento que você tem a documentação dela, né, feita e está no seu nome. No caso lá, quando o indígena recebe a terra, ele também tem que ir ao cartório e fazer a regulamentação da terra. E aí aquela terra passa a ser propriedade daquela tribo indígena. Só que com algumas ressalvas. Eles não podem destruir a natureza e nem podem vender a propriedade da terra. Certo? Tem que permanecer lá para o uso da tribo. Né? Então vamos para a letra B. Então a letra A, o que ficou? Regularizadas. A letra B. Terras que tiveram os estudos aprovados pela presidência da FUNAI e que se encontram em análise pelo Ministério da Justiça. Delimitadas. Porque primeiro a tribo entra com o pedido. A FUNAI faz o estudo e esse estudo requer documentação de etnólogos. O que são etnólogos? Pessoas que vão lá para saber se realmente, estudiosos, se realmente naquelas terras aquela tribo viveu por um determinado tempo. Então tem que ter uma pesquisa histórica, tem que ter uma pesquisa antropológica, né, que recolha fatos e artefatos que foram deixados pelos antepassados deles, que possam comprovar que eles já ocupam aquela terra há centenas ou há mais tempo, tá? Porque senão era muito fácil. Os índios chegavam numa determinada região de floresta e falavam, nós queremos essa terra. Então, eles têm que comprovar que já viviam ali há muitos anos, certo? Aí, quando a FUNAI delimita a área que vai ser deles, que já foram ocupada por eles há muito tempo, aí essa documentação vai lá para o Ministério da Justiça. Aí o Ministério da Justiça vai analisar e vai ver se aquilo pode ser feito ou não. Né? Aí vai emitir um documento e vai homologar. E o presidente da República tem que assinar, porque se ele não assinar também não resolve. Aí que libera para fazer a escritura da terra. Certo? Então são 3 etapas. Primeiro, a tribo pede para a FUNAI emite o documento para o Ministério da Justiça, faz a homologação, o presidente da República assina e depois faz a parte de registro em cartório, que daí passa a terra a ser propriedade deles, território indígena, eles que mandam. Certo? Então tá, delimitadas. Agora a letra C. Terras que têm seus limites marcados fisicamente, cuja demarcação administrativa foi homologada por decreto presidencial, ou seja,
o Declarada? presidente declaradas, né? Não, terras que têm seus limites marcados fisicamente. Olha lá, ó, tem um limite, ó. É Lá até declarada aquela ou homologada? é homologadas, porque o Ah, presidente assinou, eu já tava com homologou. muita dúvida entre esses dois, se era declarada ou homologada. Porque já assinou. Quando assinou, já homologou, já tornou verídico o documento. O documento já tem poder legal, ou seja, ele pode ser usado para comprovar que aquela terra é dele. Que delícia. Eu não entendo, toda toma líquido com colher. Ela está mexendo para tirar a parte. Não, ela literalmente vai lá, pega e coloca na boca. Tomando todinho para ficar fartinha. Então tá, letra D. Terras autorizadas para serem demarcadas fisicamente. Quando eu falo fisicamente, eu estou falando de colocar uma delimitação. É igual, presta atenção aí na sua casa. Os muros da sua casa não delimitam o espaço do seu terreno? Sim. Porque você não vai construir muro em cima do terreno do vizinho. E você também não vai construir muro e largar um pedaço do seu lote para o vizinho. Então, o muro acaba que delimitando o espaço do seu terreno. E ali você tem documentação daquilo. Você pode comprovar. Eu posso chegar lá na casa de qualquer um e falar, essa casa agora é minha. Não, eu não posso. Por quê? Porque tem uma documentação que comprove, né, que se eu for lá invadir, eu vou ser preso, porque tem uma lei que não permite invasão de propriedade, né? Certo? Então, terras autorizadas para serem demarcadas fisicamente com a materialização dos marcos no terreno, tá? Declaradas. Então, eles vão lá e falam, ó, a FUNAI já aceitou o pedido e foi lá e colocou os marcos. Daqui para dentro é terra indígena. Tá? Então, ela já foi demarcada. As propriedades rurais também têm marcos. E vocês sabem quem chama para medir a propriedade, para ver? Vamos supor, tem duas fazendas, não sabe aonde termina uma e aonde começa a outra. Quem que chama para poder colocar o marco lá e fazer a divisa? Chamam uma pessoa que conhece sobre isso e que tem responsabilidade sobre demarcar, que é chamado de agrimensor. Já ouviram falar desse nome? A pessoa tem que contratar essa pessoa e daí, de acordo com a documentação e o tanto de hectares que tem a propriedade, ele vai lá e demarca e sabe certinho aonde está a divisa de uma propriedade com a outra. É igual na cidade, quando você vai construir, tem que chamar o engenheiro da construtora e vender o loteamento para ele demarcar. Ele vai lá e coloca uns marcos, são os pedaços de madeira que ele enfinca lá no chão para você saber qual que é o limite do seu lote com o outro. Porque senão você pode construir em cima do lote do vizinho. Certo? Uhum. Então tá. Número 2. De acordo com a Constituição Federal, o que é a Constituição Federal? Meninos. A Constituição Federal é um conjunto de leis que rege, né, todas as leis do Brasil. Tá? O que não está escrito na Constituição não pode ser considerado ilegal, mas também, né, não pode ser colocado em prática. Vocês não vê lá no jornal quando fala assim, o fulano de tal, ele criou essa lei, mas essa lei é inconstitucional. Já ouviram falar isso? Já. Não. Então, todas as vezes que vocês escutarem lá no jornal, nos noticiários, principalmente quando tem muita briga política entre partidos políticos e entre oposição, né, que uns têm uma mentalidade, outros querem outra coisa, aí fica aquela questão assim, se toma uma decisão, tem que estar de a par com as leis da Constituição. A Constituição é a lei maior.
né? O que tiver escrito lá tem que ser obedecido. É por isso que tem a justiça. A justiça é para ver se as leis, né, que é o judiciário, para ver se as leis estão sendo cumpridas de acordo com a Constituição. Nós temos a lei orgânica do município, que é a lei municipal, nós temos a lei estadual e nós temos a lei federal, que é a Constituição Federal. Então, o município pode fazer uma lei, mas não pode ferir a lei do Estado. E a lei do Estado não pode ferir a lei federal. Certo? Então, tá. De acordo com a Constituição Federal, os povos indígenas detêm o direito originário e o usufruto exclusivo sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Lembra? Quando vai pedir para demarcar a Coimbra, tem que fazer a pesquisa para ver se eles já ocupavam aquela terra há muito tempo. Se eles ocupavam, daí o governo pode doar aquela terra para eles, mas para eles usufruir. O que é isso? Está dando a terra, mas não é para eles destruir e vender. É para eles ocupar enquanto a tribo existir. Certo? Usufruto. Eu posso viver numa casa até o dia que eu morrer, mas ela não é minha. Eu não posso vender. Certo? Igual a terra indígena. Ela é usufruto. A posse é deles, mas eles não podem vender a terra e não podem destruir a natureza. Certo? A esse respeito, faça uma pesquisa na página virtual da FUNAI, selecionando no item Nossas Ações, o tópico Demarcação de Terras Indígenas, clique em Direito Originário e leia o texto. Em seguida, escreva um parágrafo de modo à Constituição Federal de 1998. Vocês sabem que a nossa Constituição ela foi feita em 1998. 88, quer dizer. Tá? E é a mesma que nós usamos de lá até aqui. Por exemplo, a dos Estados Unidos foi feita em 1774 e eles usam até hoje. Né? A nossa é mais recente, certo? Aprimorou a proteção e a promoção dos direitos indígenas em relação ao Estatuto do Índio, que vigorava anteriormente. Então, Eu posso a falar, partir... Pode. Então, a partir... Um parágrafo, não, com mais ou menos uma linha. Eu coloquei como é que eles aprimoraram. Eu coloquei assim, segundo seus usos, costumes e tradições. Isso mesmo. Né? Por quê? Porque a Constituição de 1888 passa a proteger o indígena. O indígena, ele não é considerado um cidadão brasileiro, mas ele é considerado patrimônio do Brasil. Porque tendo em vista que ele já estava aqui quando os portugueses chegaram. Então, ele não pode ser julgado pelas mesmas leis que as nossas, porque eles têm cultura e tradições diferentes. Professor, eu simplifiquei um parágrafo inteiro em 6 linhas. E a página 45 a gente não vai corrigir, não? Eu queria saber se tem mais alguém com dúvida na 2. Você quer falar de novo, Sofia? Às vezes tem alguém com dúvida, não quer perguntar ou não fez, já responde. Tá, pode ser. Segundo seus usos, costumes e tradições. Exatamente. Então, para ter direito à posse da terra, tem que ter tradição sobre aquela terra, tem que ter tempo que já se viveu sobre aquela terra. Não é só chegar e falar é minha. Tá? Certo? Ô, Sofia, você falou página 45? Pra gente corrigir. Não tem nada na 45. É do caderno. Do caderninho. Ah, tá. Tem uma questão lá mesmo. Tá. Vocês entenderam o que eu falei sobre o quadro aí da página 45? Ele fala sobre o branqueamento, né, da população, mais ou menos isso? Exatamente. Ó, a avó que é negra, a mãe que é mestiça e o pai que é branco.
Porque se tinha uma proposta no Brasil que, com o tempo, a raça brasileira, os negros iam diminuir e a raça brasileira ia branquear. Mas, para isso, era preciso trazer pessoas europeias para o Brasil. E daí, naturalmente, a cor negra ia desaparecendo e a população brasileira, segundo eles, ia ficar bonita, ia ficar branca. Né? Não entendo. O que eles tinham cor negra? Porque o negro era o escravo. O conceito de quem trabalhava era escravo, era negro. Trabalho somente para escravos. E quando você prendia um negro, chicoteava ele e tirava a liberdade dele, você respeitava alguma coisa nele? Não. Não. Pura e simplesmente, nem com animal a gente faz o que eles fazem com os negros, né? Fizeram com os negros. Então, automaticamente, ninguém queria a cor negra, porque ser negro representava ser escravo. E engraçado, né, pessoal? No Brasil era assim, porque no resto do mundo, a escravidão necessariamente não foi negra. Em Roma mesmo. Roma, eles escravizavam muito o pessoal da Galícia, né? Da Gália. E era realmente os galegos, que eram as pessoas mais brancas da região. Então, o escravo romano, automaticamente, era o escravo mais branco que existia. Já no Brasil, a questão do negro, né, é porque foi trazido exclusivamente da África. Então, nós ficamos com essa ideia de que negro era escravo. Mas para as outras regiões do mundo, não. Porque escravo é aquela pessoa que perdeu a sua liberdade e que trabalha de forma forçada. Né? Por exemplo, eu vou lá na Sofia, pago R$ 2 para a Sofia carregar uma carreta de pedra para mim. Se ela quiser carregar, é trabalho escravo? Não. Não. Eu fiz um acordo com ela, ela aceitou, ela está de comum acordo, eu não estou coagindo ela, né? Eu não estou ameaçando ela. Vamos, Sofia, senão eu puxo teu cabelo. Não é assim. Né? Vamos, Sofia, senão você vai apanhar. Não, não é assim. Agora, se eu for lá e pagar 10 milhões para a Sofia carregar um tijolo para mim e ela não quiser, e eu obrigar ela a fazer isso, aí sim, já estou privando ela do direito de pensamento e de liberdade. Aí já seria enquadrado como escravidão. Certo? Entendi. Então, escravidão é todas as vezes que você priva um indivíduo de liberdade e você coage ele, você não precisa nem bater nele. Né? Quando há maus tratos e cárcere privado, que é quando a pessoa fica reclusa. Não recluso como nós estamos, né? Porque a gente pode sair. Mas, assim, a pessoa fica presa atrás de grades, né? Ou então com correntes, ou mesmo nas senzalas, que eles acorrentavam os negros durante a noite para que eles não fugissem. Né? Eles ficavam acorrentados? Eles que eram mais perigosos ficavam acorrentados. Você já viu aquela cena que tem aquelas tábuas gigantes assim que abrem, só com os buracos? Então, geralmente, colocava eles deitados assim, colocava a cabeça e as mãos e fechava aquela tábua e ficava com as mãos e a cabeça presa a noite inteira. Já vi. Já vi também. Ou então aqueles muito fujões, colocava uma argola de metal no pescoço que tinha uma haste mais ou menos de 1,5 metros para cima e lá na ponta tinha um sino. Porque se ele fugisse, quando ele fosse correr no meio do mato, fazia barulho e o capitão do mato, que eram as pessoas que pegavam os negros fujões, né, acabava encontrando ele no meio do mato. E como ele não podia tirar o sino, porque estava lá em cima, não tinha como ele tirar, era fácil ele ser denunciado pelo barulho. Ok? Sim. Então vamos lá. A imagem ao lado retrata a questão da miscigenação do nosso país. Miscigenação é mistura de povos. Ela é de uma pintura do século XIX, chamada de Redenção de Cã. Vocês entenderam quando eu expliquei o que era a Redenção de Cã? Mais ou menos. A Redenção de Cã é uma passagem bíblica em que um dos filhos de Moisés um dia chegou e viu ele bêbado. Aí o Moisés bebeu e ficou nu.
Aí o filho dele é riu, né? Jafé. Ele pegou e riu do pai. Aí o pai e chamou os 2 outros irmãos dele, né? Para ver também a cena do pai nu, porque o pai estava bêbado. Aí o que ele fez? Ele amaldiçoou o neto dele, o Cã. O filho Javé que tirou sarro do pai, porque estava bêbado e nu. O pai, quando ficou sabendo, amaldiçoou o neto, que era o Cã, e falou que o neto deveria ficar negro, preto. Né? Então, por isso que ele fala a redenção de Cã. De negro, no final, a população vai ficar, segundo o quadro, branca. Olha lá, a avó negra, a mãe mestiça, o pai branco e a criança já vai ser branca. Então, quer dizer que a raça vai branquear. Chama-se branqueamento da raça brasileira. Certo? Então tá, continuando a leitura. Analise a obra e estabeleça uma relação entre o título da obra, a imagem retratada e o preconceito associado à cor da pele. Então, o que Se trata do branqueamento da população brasileira? Trata do branqueamento, né? Mostra a avó negra, a mãe mestiça, o pai branco e a criança branca. Como se a cor da pele negra fosse se perdendo, né, com o passar do tempo. E olha que interessante no quadro. A mãe e a avó, que têm traços afrodescendentes, eles estão sobre a terra, tá vendo? Olha no quadro. Aonde elas estão tem terra. A parede é de tijolo de barro. Aí tem a viga da porta, tá vendo a coluna da porta marrom? É como se ela dividisse. Então, a mãe e a avó estão sendo demonstrados num período a falta de calçamento, né, do chão ali, de ter um piso do chão, demonstra um tempo mais atrasado. Olha o homem já está direcionado para o outro lado, ele está virado para frente. E ele já está em cima de uma calçada. Significa mais progresso. Então, negro é visto como atraso e o branco é visto como progresso. Até o pé dele, a mão está virado para frente, como se ele estivesse indo para o futuro. E o negro fosse ficar no passado. Então, o quadro é cheio de símbolos. A gente olha assim a primeira vez e acha que é uma coisa natural, normal. Né? Até a cor lá no fundo da casa, que está de escuro, tá vendo como está sentado na porta e lá no fundo está escuro. Isso faz com que, quando você olhe para a testa do homem, ela está mais branca, mais reluzente. Então, o autor teve todas essas preocupações. Né? Alguém mais tem dúvida? Oi, Sofia? Então, até hoje, eles comprovaram que isso é verdade? Que com o passar dos anos, a população brasileira vai ser toda branca? Não, isso, na verdade, quem fez isso foi o Roquete Pinto. Roquete Pinto era um estudioso, né? E ele que chegou nessas conclusões no livro dele. Mas claro que isso não é verdade. Né? Nós temos mais da metade da população brasileira que é negra. Inclusive, eu estou mandando um vídeo para vocês, essa semana que vem, né? Um vídeo que fala sobre a população negra. Nós temos mais da metade dos negros da população brasileira que é negra. Mas, no entanto, quem mais morre no Brasil é negro. Vocês não viram o que está acontecendo nos Estados Unidos? Né? Que acabou revoltando o mundo inteiro. Né? A forma violenta com que um policial branco matou um negro. E não é o primeiro caso, né? Não é o primeiro caso. No Brasil também existe caso. Né? É aquela velha história. Ficou aquele resquício da escravidão grudado nos brancos. Né? Porque você pode ter um amigo negro, você pode ter um funcionário negro, mas o dia que você briga com alguém que é negro, qual que é a primeira coisa que as pessoas abrem a boca e falam? Racismo. Racista. Né? Aquelas frases racistas.
eu gravei Então, 2 sobre racismo. eu não te ouvi, Isabela. Hoje eu gravei uns 2 vídeos sobre o racismo. Então, pessoal, o que a gente percebe é que aquilo ainda está muito presente na sociedade. Tudo bem que existem leis, como a Lei Afonso Arinos, de 1954. Se você agredir alguém pela cor da pele, você pode ser preso sem fiança, né? Porque antigamente as pessoas xingavam muito as outras. Por exemplo, se você porque, pegasse né, um par... professor, com a Lei Áurea, né, só parou de escravizar os negros, mas não teve, tipo assim, uma campanha, sei lá, alguma coisa assim, para as pessoas parar com esse racismo, com essas coisas. E exatamente, quando se Só libertou... parou de Ó, escravizar, mas o tratamento que eles faziam com os negros continuou igual. porque, olha só, quando libertou os escravos, no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou um documento chamado Lei Áurea. No outro dia de manhã, você tem documentos que relatam do período, né, que as ruas, as estradas estavam lotadas de negros, somente com trouxas de roupa, que largaram a senzala, as fazendas e rumaram para a cidade, sem ter para onde ir, sem ter parentes no Brasil, porque quando os negros chegavam da África, eles eram divididos, as famílias eram divididas, tiveram sua cultura perdida. Os que nasceram aqui não eram nem brasileiro nem africano, ficavam meio termo, né? Não foram repatriados de volta para os seus lugares de origem, ficaram sem empregos, dormindo nas praças, nos chafarizes, pelos caminhos, passaram fome, muitos morreram de fome porque não tinha emprego. E o que o Brasil estava fazendo? Estava fazendo campanha na Itália e na Alemanha para trazer trabalhadores brancos para o Brasil, com medo da raça brasileira ficar negra, né? E ninguém contratava um negro, porque achava ele incapaz para fazer o serviço. Isso é racismo, né? É quando você diminui a cor da pessoa, do sujeito, a capacidade que ela tem de fazer um tipo de serviço. Por exemplo, eu não vou contratar um negro porque, pelo fato dele ser negro, ele não é capaz de fazer. Isso é racismo, né? Então, o Brasil não é um país tão racista, mas o Brasil é um país muito preconceituoso, né? Racismo é quando eu diminuo o sujeito porque eu acho que ele não é evoluído, quando eu acho que ele não tem um desenvolvimento mental capaz de fazer aquilo, né? Agora, preconceito é esse estigma que o brasileiro tem. De falar assim, eu já vi gente falando, não, eu não vou aceitar porque a moça é negra, eu não quero que case com meu filho. Né? Porque tem muito filho. Porque eu não esperava outra coisa de uma pessoa negra igual você. Então, isso é preconceito. Né? Agora, lá no sul dos Estados Unidos já é muito racista, né? Você lembra que quando houve a libertação dos escravos, eles criaram até um grupo de fazendeiros sulistas chamado de Ku Klux Klan, que é aqueles homens que vestem aquela túnica e aquele chapéu de cone, só cortado o olho e a boca, né? Eles fizeram uma cruzada pelo sul dos Estados Unidos, matando o máximo possível de negros que eles podiam matar.